Você acha que toma suas próprias decisões? É fácil manipular você? Antes que você responda, vou mostrar uma coisa. Vou descrever as características de duas pessoas. Para cada uma delas, direi 5 palavras. Enquanto digo as palavras, tente decidir quem é a pessoa má e quem é a pessoa boa. Por favor, anote a primeira resposta que vier à sua mente, ok? Primeira pessoa: amor, cuidado, comum, levar, escuridão. Segunda pessoa: escuridão, levar, comum, cuidado, amor. Tenho certeza de que muitos de vocês pensaram que a primeira pessoa é boa e a segunda pessoa é má. Mas as palavras que eu disse para ambas as pessoas são as mesmas. Eu simplesmente mudei a ordem das palavras. E você tomou uma decisão completamente errada. A fim de explicar por que podemos ser tão facilmente manipulados e tomar decisões erradas, vou revisar o livro intitulado Thinking Fast and Slow, escrito por Daniel Kahneman, ainda sem tradução para o português. Kahneman é um economista e psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel em 2002 por seu trabalho na área de economia. As informações do livro são simplesmente chocantes. O custo de não ter acesso a essas informações é muito alto, independentemente da sua profissão. Ler esse livro pode evitar que você tome decisões erradas e perca muito dinheiro. O autor inicia o livro apresentando os conceitos de Sistema 1 e Sistema 2. Para simplificar, vamos pensar que é como se existissem duas pessoas em seu cérebro. A primeira pessoa é chamada de Sistema 1 e a segunda pessoa é chamada de Sistema 2. O Sistema 1 funciona automaticamente, intuitivamente e involuntariamente, sem nenhum esforço. Imagine o Sistema 1 como seu colega de escola que sempre fala muito alto, não pensa antes de falar. Sabe muito pouco, mas se apressa em responder a todas as perguntas. Em contraste, o Sistema 2 é muito lento. Ele requer foco, processamento, análise e ações deliberadas. E o Sistema 2 é como aquele seu outro colega de escola, que fica sentado no canto silenciosamente, não é muito sociável, geralmente não fala muito, mas é muito inteligente. Do ponto de vista evolutivo, ambos os sistemas são importantes. Por exemplo, se não tivéssemos o Sistema 1, não fugiríamos automaticamente quando víssemos um urso. E se não tivéssemos o Sistema 2, não seríamos capazes de focar e resolver problemas complexos. Cada sistema tem seu próprio lugar, mas o problema acontece quando aplicamos o sistema errado. Na maioria das vezes, é o Sistema 1 que sempre corre na frente do Sistema 2 e nos leva a tomar decisões erradas. Isso ocorre principalmente porque o Sistema 2 é muito lento e não quer acordar e trabalhar. Depois de apresentar o Sistema 1 e o Sistema 2, o autor fala sobre diferentes tendências que causam contradição entre esses dois sistemas. Uma das tendências sobre as quais Kahneman fala se chama pré-ativação. Pré-ativação, ou priming, significa simplesmente que ser exposto a algo afeta seu comportamento e sua decisão sobre o que vier em seguida. A pequena experiência que fizemos no início desse vídeo é um exemplo perfeito. A primeira palavra dita preparou da forma como você pensaria e tomaria sua decisão. Quando você ouviu a primeira palavra para a primeira pessoa, amor, você teve 90% de certeza de que essa era a boa pessoa. E após a segunda e a terceira palavra, você já estava 100% certo e tomou sua decisão final. As palavras 4 e 5 quase não tiveram impacto em sua decisão final. A mesma coisa aconteceu com a segunda pessoa. Há uma famosa experiência com vinho, na qual, alguns dias, o restaurante tocava música francesa e as pessoas compravam mais vinho francês, enquanto nos outros dias eles tocavam música alemã e as pessoas compravam mais vinho alemão. A simples mudança da música mudou completamente o comportamento de compra das pessoas. Agora vamos ver como podemos usar a pré-ativação para nosso benefício na vida diária. Por exemplo, quando você acorda e olha ao redor em seu quarto, você vê coisas que te fazem se sentir bem e feliz? Se não, isso afetará todo o seu dia. Depois de acordar, se você usar 2 minutinhos do seu tempo para mostrar gratidão pelas coisas que já possui, como sua família, sua saúde e seus amigos, isso pode mudar sua atitude e a forma como você lida com os problemas. Quando você for para uma entrevista ou quando conhecer alguém importante, preste muita atenção em como você diz oi, no seu aperto de mão e na sua aparência. Como você viu no exemplo acima, as primeiras 1 ou 2 coisas são o suficiente para tomarmos uma decisão final. Se você tem um site e está vendendo algo, estude quais são as 2 primeiras coisas que seus clientes veem e qual impacto tem no que eles sentem.
Para mostrar o poder da pré-ativação, vou dar um exemplo de minha própria experiência. Quando estava comprando um apartamento, não utilizei nenhum corretor de imóveis ou qualquer outro serviço externo para avaliação dos apartamentos. Por isso eu sabia que os proprietários poderiam facilmente esconder os problemas dos imóveis de mim. Então decidi aplicar o princípio da pré-ativação para fazer os proprietários agirem de forma honesta e moral. No início de cada conversa com um deles, eu dizia: "Muito obrigado pelo seu tempo. Espero que possamos chegar a um acordo justo. A qualquer momento, se você sentir que eu estou sendo injusto ou dizendo algo que não é correto, por favor, me avise e nós discutiremos novamente. Eu só quero um acordo justo e ético para nós dois." Podem parecer frases simples, mas tiveram um grande impacto no comportamento dos proprietários. Sempre que começava a conversa assim, eles eram muito cuidadosos com o que me diziam durante todo o tempo. Eu podia ver que eles estavam se esforçando para não mentir. Em alguns casos, eles até me contaram sobre os problemas que poderiam acontecer após 5 anos. 2 dos proprietários, inclusive, me recomendaram abertamente que eu não comprasse seus apartamentos, porque pensavam que, com base na minha situação, não seria um bom negócio para mim. A reativação também pode ser negativa. Por exemplo, quando você constantemente critica a si mesmo e diz: "Você não é bom o suficiente, você não pode fazer isso." Você está se pré-ativando para o fracasso. Você pode não perceber, mas palavras se transformam em comportamento muito rapidamente. A pré-ativação funciona em um nível subconsciente e você não consegue ver completamente seus efeitos. Por exemplo, a pesquisa mostra que pedir às pessoas simplesmente que leiam palavras associadas a um comportamento indelicado subsequente as influencia a se comportar de maneira rude e interromper outras pessoas enquanto falam. Agora pense por um momento. Se apenas ler palavras indelicadas influencia o seu comportamento, você consegue imaginar como os pensamentos negativos te afetam? Pensamentos são muito mais poderosos do que palavras lidas aleatoriamente, porque envolvem imaginação e emoções. Agora vamos falar sobre o viés da aversão à perda. Imagine que eu chego a você e lhe convido para jogar um jogo de cara ou coroa, no qual, se você ganhar, eu lhe darei $10.000, mas se você perder, você me dará $10.000. Você tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Você jogaria este jogo? Tenho certeza que sua resposta será não, mesmo que a quantidade de dinheiro que você vai ganhar e perder seja igual. Eu teria que oferecer uma recompensa muito maior para que você aceitasse jogar esse tipo de jogo. O espaço para emoções negativas em nosso cérebro é 3 vezes maior do que o espaço para emoções positivas. Os sentimentos negativos decorrentes da perda são muito mais fortes do que os positivos decorrentes da vitória. Resumindo ainda mais, simplesmente odiamos perder. E isso cria um viés de aversão à perda. Vamos ver como podemos usar esse conhecimento a nosso favor. Por exemplo, se você está tentando convencer alguém a fazer algo, não fale apenas sobre os ganhos que a pessoa terá. Conte também sobre as perdas que eles enfrentarão. A aversão à perda pode ser muito perigosa e nos limitar e impedir de agir, especialmente quando se trata de colocar uma nova ideia em prática ou abrir um novo negócio. Quando pensamos nos riscos que enfrentaremos, ficamos paralisados. Uma maneira de reduzir os efeitos da aversão à perda é olhar para os benefícios de longo prazo, em vez de focar no curto prazo e seus problemas. Custo irrecuperável. Custo irrecuperável é qualquer custo que já foi pago e não pode ser recuperado. Por exemplo, digamos que você compre ingressos para um show. No dia do evento, você pega um resfriado. Mesmo doente, você decide ir ao show porque senão terá perdido seu dinheiro. Exatamente a mesma coisa acontece com o nosso negócio ou projeto. Apesar das perdas, continuamos a colocar dinheiro e esforço no negócio apenas porque já gastamos dinheiro com ele no passado. Continuamos em um relacionamento ruim porque nos esforçamos muito para construí-lo. Pela lógica, o que você investiu até este ponto não tem correlação com o futuro sucesso ou fracasso de seu negócio ou relacionamento. Neste momento, pode ser que você pense que é uma pessoa lógica e seus gostos anteriores não afetam suas decisões futuras. Se for esse o caso, por que você ainda guarda todas as roupas que não usa? Elas ocupam muito espaço em seu guarda-roupa, mas você não quer jogá-las fora porque pagou um bom dinheiro por elas. Por que você não joga fora os móveis antigos que ocupam um grande espaço no seu quarto? Eles têm algum valor ou é só porque você pagou por eles no passado?
Por que você não joga fora os doces que comprou, mesmo que agora esteja de dieta? Para tomar todas essas decisões, precisamos que o sistema 2 funcione, mas infelizmente ele é muito preguiçoso. Efeito do enquadramento. Digamos que você estava se sentindo mal e foi ao médico. Depois de te examinar, o médico diz que há 10% de chance de você morrer. Então, você vai a outro médico e este diz que há 90% de chance de você viver. Do ponto de vista estatístico, os dois médicos disseram a você absolutamente a mesma coisa, mas você se sentiria muito pior ao ouvir que tinha 10% de chance de morrer. Isso é chamado de enquadramento. Kahneman diz que as escolhas que fazemos são fortemente influenciadas pela maneira como nos são apresentadas. Diferentes palavras, configurações e situações terão um efeito poderoso em como tomamos decisões. Funciona como uma moldura física em um quadro. Se você colocar a pintura em uma moldura vermelha, ela realçará o vermelho da pintura. Colocar a mesma pintura em uma moldura azul, realça o azul. Efeito halo. Pessoas atraentes são percebidas como mais inteligentes, engraçadas e agradáveis do que pessoas menos atraentes. Se duas mulheres cometerem exatamente o mesmo crime, tendemos a dar uma punição mais leve para a mais atraente. Não faz absolutamente nenhum sentido, mas nosso sistema 1 é influenciado pela aparência física e outras características irrelevantes que nada têm a ver com a decisão que estamos tomando. Por exemplo, se um empregador considera o candidato atraente ou simpático, é mais provável que também classifique o indivíduo como inteligente, competente e qualificado. Então, da próxima vez que você estiver escolhendo um parceiro de negócios ou quando estiver recebendo um conselho de alguém, pergunte-se se a pessoa realmente tem habilidades e conhecimentos valiosos ou se você está sendo impactado por sua aparência e outras coisas irrelevantes, como um carro melhor, um estilo de vida caro, etc. Ancoragem. Digamos que você queira comprar uma jaqueta de couro e encontra uma muito bonita na loja. Você verifica o preço e vê que é $4.000 e acha caro. Então, você decide colocá-la de volta. Mas quando você coloca de volta, você percebe que verificou o preço errado e o preço real, na verdade, é $2.500. De repente, a jaqueta vai parecer mais barata para você, por causa do preço inicial que você viu, mesmo que tenha sido um preço errado. Isso é chamado de ancoragem. Os humanos tendem a confiar muito na primeira informação que ouvem ou veem, e então fazem julgamentos baseados em informações prévias. Essa é uma das razões pelas quais as concessionárias de automóveis colocam seus modelos mais caros na frente da sala de exposição, de modo que, quando você passar por eles e vir outros carros de preço normal, eles pareçam mais baratos para você. Novamente, logicamente falando, números anteriores ou coisas que vemos não devem influenciar nossas decisões, mas influenciam muito. Uma forma de se proteger contra a ancoragem é ter um limite em sua mente antes de começar. Por exemplo, se você for às compras, estabeleça uma quantia mental de quanto estaria disposto a pagar e só então verifique o preço. Se for mais que o seu limite, você não compra. O efeito dotação. O efeito dotação é um viés emocional que diz que uma vez que possuímos um objeto ou temos um sentimento de propriedade, o supervalorizamos irracionalmente, independentemente do seu valor objetivo. Este é o princípio por trás dos carros de teste e de permitir que os consumidores brinquem com os produtos. Quanto mais tempo as pessoas passam interagindo com um produto, maior se torna o senso de propriedade. A mesma coisa vale para avaliações gratuitas de produtos de software e serviços online. Quanto mais tempo as pessoas passam usando e personalizando-os, maior se torna o senso de propriedade e mais difícil é desistir. O efeito de dotação é uma das razões pelas quais gostamos dos móveis da IKEA. Quando compramos um móvel da IKEA, gastamos tempo para montá-lo. De repente, ele se torna algo que criamos e, por isso, os amamos ainda mais. O efeito da dotação influencia muito nossas decisões. Portanto, sempre pergunte a si mesmo se as coisas que você valoriza valem a pena, ou se você as valoriza porque são suas. A sua mobília IKEA antiga que está à venda vale o preço que você está pedindo ou você está sendo influenciado pelo efeito de dotação? A ideia que você está defendendo a sua equipe é realmente boa ou você está apoiando porque veio de você? Viés de confirmação. 3 anos atrás, eu estava negociando em uma plataforma de trading e, depois de vários dias, li em algum lugar que a tal plataforma era uma fraude. Em um pulo, fui até o computador e pesquisei. A empresa tal é uma fraude? E adivinha? Eu encontrei um monte de gente dizendo que era.
Então entrei em pânico e retirei todo o meu dinheiro de lá. Até perdi muito dinheiro porque abandonei minhas posições cedo demais. Depois de vários dias, enquanto pesquisava outras plataformas de trading, percebi que existem muitos comentários ruins semelhantes sobre a maioria dessas empresas. Passei a achar os comentários suspeitos, porque seria improvável que todas elas fossem ruins. Mais tarde, soube que a empresa não era uma fraude. Eu apenas pesquisei uma pergunta tendenciosa no Google e li comentários ruins que sustentavam minhas suspeitas e crenças. Em psicologia, esse tipo de comportamento é chamado de viés de confirmação. Viés de confirmação é a tendência de buscar encontrar evidências que sustentam nossas opiniões e crenças e ignorar o resto. Nós, humanos, interpretamos todas as novas informações de uma forma que nossas crenças e conclusões anteriores permaneçam intactas. Esquecemos que a moeda tem dois lados e focamos apenas no lado que apoia nossas crenças. Se você quiser acreditar em algo, encontrará evidências para apoiá-lo. Você pode até encontrar vídeos dizendo que a Terra é plana, se você acreditar na teoria da Terra plana. O viés de confirmação afeta a todos nós e está em todos os lugares. Por exemplo, as pessoas geralmente preferem passar mais tempo vendo informações que apoiam seu ponto de vista político, enquanto negligenciam o resto das informações que contradizem seu ponto de vista. O viés de confirmação pode fazer com que médicos busquem novas informações de forma a confirmar seus diagnósticos iniciais, enquanto ignoram os sinais que podem provar que seus diagnósticos estão errados. É muito difícil combater o viés de confirmação. No entanto, podemos reduzir os perigos, seguindo estes 3 passos. Primeiro, aceite que ele existe. Para resolver um problema, primeiro você precisa aceitar que tem um problema. Em segundo lugar, sempre busque conselhos contrários. Geralmente é doloroso ouvir alguém que tem uma visão oposta, mas pode ajudá-lo a ver os sinais de alerta. Talvez sua grande ideia de negócio seja realmente uma droga, mas você quer tanto que ela dê certo que só vê os sinais positivos. Ignora a falta de demanda e segue em frente sem validar a ideia e testá-la adequadamente. Terceiro, não faça perguntas de confirmação como eu fiz no exemplo da minha plataforma de negociação. Em vez disso, tente fazer perguntas mais neutras.